Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Chegamos agora ao estudo bíblico, onde vem falando como identificar a igreja verdadeira. A gente está aí caminhando por fim, falta aí apenas mais 7 lições para a gente, na verdade, mais 6 lições para a gente concluir o estudo bíblico, onde são 28 lições e tem sido um prazer estar com vocês a cada terça-feira estudando a palavra do Senhor. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que essa mensagem alcance a outros. Nós, por estudo, identificamos que existem 9 grandes igrejas, 9 grandes religiões, e dentre elas está o cristianismo. E dentre essas religiões existem suas subdivisões, no qual o cristianismo tem cerca de 35 mil denominações, grupos, envolvidos, e ali então surgem diversas denominações dentro do cristianismo. E essas subdivisões muitas das vezes atrapalham a nossa fé em vez de ajudar. Então, como identificar a igreja que segue a vontade de Deus, faz aquilo que agrada ao Senhor? Então, vamos estudar hoje nesse dia essa temática. Não se esqueça que a cada estudo nosso, a gente vai colocando as referências do texto bíblico para que você leia em casa e nós fazemos aqui a aplicação, tá bom? Então, você lê aí na sua casa, pega a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Primeiro ponto que a gente precisa saber é qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira. João 7,17, 1 Timóteo 3,15. Então, o primeiro passo é observar as doutrinas. João falava sobre isso e Paulo usava a palavra coluna. Então, existem colunas da verdade. Existem até igrejas dentro do cristianismo, denominações que dizem que não tem doutrina. Opa, já acendeu uma luzinha aí. Cai fora disso aí. E as doutrinas não podem ser de homens, mas do Senhor e da sua palavra. Então, por isso que o estudo a gente vai trazer 8 colunas da verdade, que a Bíblia destaca, 8 doutrinas também podemos assim falar, no qual deve reger uma igreja verdadeira. E a primeira doutrina, ou coluna, você vai encontrar lá em Efésios 2, 19 e 20. Então, essa primeira doutrina é a Bíblia como regra de fé e prática, fundamentada nos apóstolos, o Antigo Testamento sendo Jesus Cristo a pedra principal, e a igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como essa única regra de fé. Então, não é só o Novo Testamento, não é só o Antigo, mas a primeira coluna da verdade é a gente ter a Bíblia como essa palavra de Deus e seguir essa regra, essa prática de fé, de estudá-la diariamente. Então, uma igreja que valoriza a Bíblia como toda, ela é importante e é um sinal de uma igreja verdadeira. A segunda coluna da verdade está em Atos capítulo 16, verso 30 e 31, e também o capítulo 4, verso 12. Então é a salvação pela graça mediante a fé. Uma igreja que não confessa a Cristo como Senhor e Salvador não é uma igreja verdadeira que tem uma doutrina de acordo com a palavra de Deus. Então a gente precisa confessar a Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Terceira coluna da verdade, João 14, de 1 a 3. Então a igreja verdadeira, até a lição de hoje que a gente falou sobre o capítulo de 14 de João, que é a promessa de Jesus, que ele foi preparar um lugar e que ele vai voltar. Então a igreja verdadeira fala sobre a volta de Jesus, prega sobre a vinda do Messias, essa segunda volta de Cristo. Então a igreja verdadeira fala sobre isso. Outra coisa também, queridos, é a nossa quarta coluna, João 14, verso 15 e Apocalipse 12, 17, que é a validade da lei de Deus. Então, por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objetivo de ira de Satanás. Então, muitas igrejas falam que a lei foi abolida, mas se não há lei, não há pecado, porque o pecado é apontado pela lei. A lei nos mostra onde erramos, mas quem nos salva e purifica é Cristo. Então a lei não foi invalidada na cruz. A lei continua cumprindo o seu papel de apontar o pecado. Mas naquela época as pessoas achavam que a lei justificava. E na verdade quem nos justifica é Cristo Jesus. Porém a lei continua com a sua missão e função.
Não se esqueça disso, e essa deve ser uma coluna também de verdade, uma doutrina da igreja verdadeira. Também a quinta coluna, Apocalipse 12, 17 e o Apocalipse 19, 10, que tem o testemunho de Jesus, ou o, o, o dom de profecia, né? Então, essa igreja verdadeira, ela tem o dom de profecia. Ela aceita, né, a profecia de Cristo de que ele daria dons à sua igreja, derramaria o seu espírito, teria profetas, e nós acreditamos também, como a gente estudou semana passada em Ellen White, que o dom profético se manifestou nela. Então a igreja verdadeira, ela tem profecia, ela crê nos profetas. E a sexta coluna, Isaías 58, 13 e Ezequias 20, 12 e 20, né? O texto de Ezequiel 20 e 20 é até conhecido, que a Bíblia diz que o sábado será de sinal entre Deus e seu povo. Então a igreja verdadeira, ela crê no sábado como um sinal da aliança de Deus com o seu povo. E alguns falam, mas era sobre o povo de Israel. Então você não se considera povo de Deus, nação escolhida? Eu assim me considero. Então eu acredito que essa promessa está sobre nós, de povo escolhido, separado, mas também as suas ordenanças e obrigações. Por isso que eu acredito que ainda é válido guardar o sábado em nossos dias, porque é um mandamento de Deus. A gente não pode guardar uma parte da lei, mas a gente deve guardar toda a lei. A mesma lei que diz não matarás, não adulterarás, ela diz também que em 6 dias trabalharás, mas no 7º dia é o sábado do Senhor. Não trabalharás nem tu, nem o teu servo, nem o forasteiro da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e tudo que nele há. E assim ele, o que no 7º dia, descansou. Seja obediente e faça a vontade de Deus. A outra coluna, a sétima coluna, Mateus 24, 14 e Apocalipse 14, 6. A Bíblia descreve aí, em Apocalipse principalmente, 3 anjos, né? As 3 mensagens angelicais. Então, nós acreditamos que a coluna da verdade é que o povo que crê, né, a igreja verdadeira, ela prega a tríplice mensagem angelical, que é a mensagem para o tempo do fim, temer a Deus e dar-lhe glória, porque chega a hora do seu juízo. Ela não cai no engano de Babilônia, e ela também se separa deste mundo para se preparar para o encontro com o Senhor. Então a igreja verdadeira, ela tem um movimento mundial, ela acredita, né, na pregação do evangelho ao mundo com essa mensagem tão importante. E aí vem a oitava coluna, que é 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, e Coríntios ainda 6, 19 e 20, que a igreja verdadeira, ela segue os princípios de saúde, ela entende que nosso corpo é templo do Espírito Santo, ela valoriza ali a alimentação edênica e também a alimentação que é dada em Levítico capítulo 11, onde Deus fala sobre alimentos limpos e imundos. Então, um princípio de saúde é um sinal também dessa igreja de Deus e a igreja para o tempo do fim. Então Deus faz um apelo a seus filhos sinceros a participar deste grupo religioso que segue essas 8 colunas da verdade e sair desse grupo que não segue a vontade de Deus. Você pode ver isso em Mateus 7, 21 e 23, João 10, 16 e Apocalipse 18, 4, onde Deus disse, sai dela, povo, povo meu, saia da onde não está a verdade e venha para onde está buscando viver a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Faça isso e agrade ao Senhor. Então vamos lá ao nosso resumo, né, das 8 colunas. A primeira, a Bíblia como regra de fé e prática, seguir toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, buscar ver qual é a vontade de Deus. Segundo, salvação pela graça mediante a fé. Temos o único Salvador que é Jesus Cristo, é só Ele que nos justifica e salva. Terceiro aspecto, certeza da segunda vinda de Cristo, crer na volta de Jesus, que Ele trará essa esperança sobre nós. Quarto, validade da lei de Deus, que a lei ainda permanece com sua função e importância em nossos dias. Quinto, o sábado como dia especial de adoração de Deus que Ele separou. Sexto, presença do dom profético nesse grupo aí, final e verdadeiro.
Sétimo, um movimento mundial de pregação do Evangelho, onde Apocalipse 14 fala ali sobre a tríplice mensagem angelical, que a gente tem que levar essa mensagem ao mundo, do juízo de Deus. E por fim, princípio bíblico de saúde. Então eu creio, queridos, que essas 8 colunas a gente consegue ver na Igreja Adventista do sétimo dia, e eu já tomei a minha decisão de nascer de novo por meio deste evangelho apresentado na Igreja Adventista, e eu convido você a fazer o mesmo, fixar-se nessa verdade, crer no Senhor Jesus e agora juntar-se ao povo de Deus que se prepara para o tempo do fim. Você também crê nisso? Se crê, ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos, Senhor, para que possamos continuar crendo, fazendo a Tua vontade e avançando em fé e na esperança, pregando deste Evangelho. Livre-nos do mal, nos dá a certeza da salvação em Ti e nos ajude, Senhor, a reconhecer o Teu povo e se fixar nele até a Tua volta. Eu creio que a Igreja Adventista tem uma mensagem importante para o tempo do fim e nós precisamos se unir a este povo e aguardar a Tua volta. Cuide da nossa família no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.